Uma barra de 100 gramas de chocolate tem 60% de cacau e 40% de outros componentes. Para que essa barra se transforme em chocolate com 80% de cacau, a quantidade em gramas dos outros componentes que deve ser retirada sem acrescentar nenhum ingrediente a mais é. Então, a gente tem 100 gramas de chocolate, né? Tem 60% de cacau, ou seja, 60 gramas é de cacau, porque é 60% de 100, né? Então fica 60. E 40% de 100 vai ficar 40 gramas dos outros componentes. Aí você vai retirar esses outros componentes para que os 60 gramas represente agora 80%. Então, você pode fazer assim, ó. Se 60 gramas de cacau representam 80% agora da barra de chocolate, aí você pode pensar assim, então o restante é 20%. Ó. Então, o que falta é 20%. Então, 20% vai ser quanto? Bem fácil. Esse aqui é 80 e aqui é 20, ó. Posso cortar por 20. Aqui 80 por 20 dá 4, aqui dá 1. Vai ficar 4x, vai ser 60, x vai ser 15. 4x, 60 e x vai ser 15. Ou seja, para que 60 gramas seja 80% da barra de chocolate, os outros 20% tem que ser 15 gramas. Como tinha 40 gramas desses outros componentes, eu vou pegar o 40, vou tirar 15, e aí vai ficar 25. Então, eu tenho que tirar desses 40 gramas desses outros componentes 25. Para quê, Daniel? Eu pego os 40, tiro 25 para sobrar 15, porque isso aqui é o que tem que ficar na barra, tá? Ou seja, se 80% da barra agora, dessa nova barra aqui, chocolate, é de cacau, então dos outros componentes, que vão ser 20%, vai ser as 15 gramas. Só que como tinha 40, ele pergunta, ó, quanto deve ser retirado. Então, 40. Se eu tirar aqui os 15, vai sobrar 25. Então, eu vou ter que tirar o 25 aqui, ó. Então, vai ser C de casa. Próximo. Dois cilindros circulares retos, C1 e C2, possuem a mesma altura. O diâmetro de C1 corresponde ao dobro do diâmetro de C2. Então, assim, se o diâmetro é o dobro, ó, diâmetro, então vamos colocar assim, ó, o diâmetro de um é igual a duas vezes o diâmetro do 2. O diâmetro é o dobro do raio, né? Então, ou seja, duas vezes R1 é igual a duas vezes o diâmetro do cilindro 2, vai ser duas vezes R2. Quando o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro. É só essa conclusão que eu quero só deixar claro aqui. Se o diâmetro é o dobro, o raio é o dobro. Aí ele diz, ó, esses caras possuem a mesma altura. Então, V1 e V2 representam os seus volumes, respectivamente. A razão V1 por V2. Então, ele quer o volume de uma pelo volume da outra. O volume de cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. O desse aqui vai ficar πr ao quadrado, R2, né? Vezes a altura. Aí você corta H com H, o π com π, e se o R1 ó, é 2R2, ó, no lugar do R aqui, você coloca ó, 2R2. Então, no lugar desse R1, você coloca 2R2. Aqui você pode deixar R2 mesmo. 2R2 ao quadrado vai ficar 4R2 ao quadrado por R2 ao quadrado, corta, corta, e aqui vai dar 4. Então, vai ser C, certo? Então, a razão desses volumes vai ser 4. Questão 23. As sequências A e B possuem cada uma N elementos. Sobre, considere que
Todos os elementos de A são distintos. Cada elemento de B é igual a K. K é a média aritmética de todos os elementos de A. A soma de todos os elementos de A é igual a... Então, vamos lá. Todos os caras aqui possuem N elementos, certo? Cada elemento de B é igual a K. Então, assim, a soma de B, se cada elemento de B vai ser K e ele tem N elementos, então vai ficar, ó, K mais K mais K mais K mais K. Então, isso aqui vai ficar NK. Aí ele deu, ó, que K é a média aritmética de todos os elementos de A. Ou seja, se eu pegar assim, ó, vamos pegar aqui, vou pegar aqui, ó, o A1, o elemento do A1, mais o elemento do A2, mais o elemento do A3, até o último elemento, ó, que é o enésimo elemento do A, da sequência A, dividido por N, que é uma média aritmética, então eu somo tudo, dividido pelo N, ele está dizendo que dá K, certo? Ele está dizendo que dá K. Então, se você passar o N para lá, a soma de todos os elementos de A vai ser N vezes K. Olha que besteira. A1 mais A2, tarará, até o AN, ou seja, a soma de todos os elementos de A vai ser N vezes K, ó, certo? Então, vai ser NK. Beleza. Eu não sei porque ele falou do B. Enfim, paciência. Questão 24. Considere que uma lata de inseticida com 450 ml libera 2,5 ml cada vez que o jato é ativado na lata de inseticida. Para que na lata restem apenas 20% do volume inicial de inseticida, a quantidade de vezes que o jato deve ser ativado, então ele quer que reste 20%, certo? Então, vai ter que, se tem que restar 20%, vai sair da lata 80%. Então, a gente vai ter que tirar 80% de 450, certo? 80% de 450. Então, 80% é 0,8, que é 80 sobre 100. Aí eu corto aqui, fica 0,8 vezes 450. E aí, isso aqui vai ficar 5 vezes, vai ficar 40. Vai 4. 32 com 4, 36. Então, vai dar 360. 360 é o que vai ter que ser liberado, né? Para restar só 20%. Cada vez que é liberado, ele gasta 2,5 ml. Então, a gente vai pegar isso aqui e dividir por 2,5. Tá? Então, se eu dividir por 2,5, eu acrescento, quando uma casa aqui, fica 25, acrescento um zero. Aí, esse 2 zero é como se fosse 100. 100 por 25 dá 4. 4 vezes 36 vai dar 144. Então, vai ser 144. B de bola. Questão 25. Um tubo de 3 metros de comprimento foi cortado exatamente em 3 pedaços, com as seguintes medidas em centímetros, A, B e 20. Se A, B e 20 é uma progressão aritmética, a medida em centímetros do maior pedaço é... Então, ele está dizendo, essas medidas estão em centímetros. E o 3 metros é o total. 3 metros é 300 centímetros. Então, ó, esse cara aqui é 20. Certo? Esse cara aqui é 20. Aí, esse cara anterior, eu posso botar assim, ó, que é B. Eu posso botar aqui, ó, que esse cara aqui, eu vou voltar a razão. Certo? Eu vou voltar a razão. Eu posso até chamar assim, ó. Se aqui é 20, esse cara aqui vai ser 20 menos R. E esse cara aqui vai ficar 20 menos 2R.
porque é a razão, né? Então, para achar o termo seguinte, a gente não soma a razão. Para achar o termo anterior, a gente subtrai a razão. E a soma desses três tem que ser 300. Então, vai ficar 20 menos 2R, mais 20 menos R, mais 20 é igual a 300. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3R, 20 com 20 dá 60. Joga para lá, fica 300 menos 60, fica 200 e fica 240. É, mas tem alguma coisa errada. Foi cortado em três pedaços, ABC. ABC é uma progressão aritmética. É a razão fica negativo mesmo, que eu botei aqui. Então vai ficar assim. O R vai ser igual ao passo 3 dividido, vai ficar 80, troca o sinal aqui, vai ficar menos 80. Não, que diabo de R foi esse? Foi a forma que eu escrevi aqui, ó. Então, se o R é menos 80, certo? Vai ficar assim, esse pedaço aqui vai ficar 20, menos duas vezes o menos 80. Então, vai ficar o menos com menos dá mais, ó. 2 vezes 80 dá 160. 160 mais o 20 vai dar 180. Então, a razão é menos 80, porque essa PA, essa sequência, escrita de A para B, A, B e 20 desse jeito, ele é uma PA decrescente, ó, a razão do negativo. Então, é 180. Aí, se eu tirar 80, vai ficar 100. E se eu tirar 80, fica 20. Ó. Então, na verdade, a sequência é essa, tá? Então, na verdade, a sequência é essa. Então, não tem problema, às vezes, a gente achar a razão negativa, continua que dá certo. Beleza? Então, aqui dá 180. Questão 26. Um professor possui um arquivo que contém N questões distintas, sendo 10 delas de trigonometria e as demais de geometria. Utilizando apenas esse arquivo, o número máximo de provas distintas que ele consegue elaborar, contém exatamente 3 questões de trigonometria e uma questão de geometria, é igual a 70N. O valor de N é. Então, é o seguinte, ó. Quando ele vai pegar aqui, ó, 3 questões de trigonometria, certo? Ele vai escolher 3 questões de trigonometria dentre 10. Então, o número de formas de fazer isso é a combinação de 10 escolhe 3. O número de formas de escolher isso é 10 escolhe 3. Aí, aqui são a quantidade de maneiras, que é a forma da combinação, de você escolher 3 questões sem se importar com a ordem, só com as questões dele. Para escolher uma de geometria, aí ele está dizendo que as demais são de geometria. São qual as demais? Eu tenho um N aqui, certo? Se eu tirar as 10 de trigonometria, vai sobrar as de geometria. Então, vai ser N menos 10. N menos 10. Vai ser aqui o total de questões que ele vai poder escolher, que é a de geometria que está faltando. E esse produto vai ter que ser igual a 70N. Então, como Daniel, quanto é que é a combinação das três? É a fórmula, né? Combinação das três, a gente utiliza uma fórmula assim. Combinação de NP é N fatorial, N menos P fatorial e P fatorial. Então, se é 10, 3 fica 10 fatorial, 10 menos 3 dá 7 fatorial e 3 fatorial. Esse 10 eu desenvolvo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu vou voltando até chegar ao 7. E esse 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, corta 7 por 7. 9 com 3 vai dar 3.
8 com 2 vai dar 4. 4 vezes 3 é 12, vezes 10, 120. Então, aqui vai ficar 120 vezes n menos 10 vai ser igual a 70n. Estranho, né? Estranho. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. Então, vai ficar 12n. Aí, menos 120. Ó, 12n menos 120 vai ser igual a 7n. Passo o 7n para lá, o 120 para cá. 12, que já estava aqui, ó. Menos 7 fica 5. Então, vai ficar 5n, vai ser 120. Então, n vai ser 24 questões. Então, na verdade, eu vou ter 24 questões. Tá? Aqui são para eu escolher as de trigonometria. E essa aqui é a quantidade de questões de geometria. Como ele vai selecionar só uma de geometria, ele vai poder selecionar qualquer uma dentre as n-10 possibilidades. E como a gente está combinando isso aqui, eu vou pegar o grupo que com 3 questões de trigonometria. Para cada um desses grupos que eu for formar, eu vou poder combinar com cada um dessas questões aqui de geometria. Então, por isso que eu multiplico e dá o resultado que ele colocou aqui, tá? Então, n é 24. Próximo. Plano cartesiano abaixo possui uma circunferência de centro O e um ponto P de coordenadas 0 e 100. Então, o raio é 100, né? Se o ponto P percorrer sobre a circunferência no sentido horário, certo? Então, sentido que o relógio funciona aqui, no sentido horário, uma distância de 1.325 pi centímetros, certo? Ele terminará esse percurso em qual quadrante, tá? Então, ele quer saber qual é o quadrante que esse cara aqui, ele vai terminar. Bem, isso aqui é o comprimento. O raio dessa bicha, ó, é 100 centímetros. O raio dessa bicha é 100 centímetros. Aí, o que é que você vai fazer? Isso aqui ele vai dar tantas voltas. Melhor fazer pelo ângulo mesmo. Melhor fazer pelo ângulo. Então, esse carinha aqui, ele vai dar muita volta. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? A gente pode fazer assim, ó. O comprimento que ele vai andar, que é o arco, ele é o ângulo central vezes o raio. Esse ângulo aqui já vai dar em radiano. Esse ângulozão aqui. Aí, o arco que ele vai andar é esse, 1.325. O ângulo central associado a isso, o raio é 100. Joga para lá, então o θ vai ser, se jogar para lá, vai ficar 13,25 π. Esse é o ângulo central, radiano. Tá, a gente lembra que o π é 180, então vai ficar 13,25 vezes 180, tá? 13,25 vezes 180, ou conta de corno. Então, esse zero anda para cá, então vai ficar 132,5 vezes 18. Vai ficar 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Com 4 dá 20. 8 vezes 3, 24, 25, 26. 8 vezes 1 é 8, 9, 10. Aí agora vai ficar viçando. 1, 2, 3 e 1. Se eu somar, que vai dar 0, 5, 8, 3 e 2. Tem uma casinha aqui, ó. Então, vai dar um ângulo de 2.385 graus.
Então, achei esse cara aqui em radiano. Para passar para grau, eu troquei o π por 180. Multipliquei, descobri que é esse ângulo gigante. Vou dividir agora por 360 esse troço. Certo? Vou dividir esse troço aqui por 360. Para quê, Leninho? Para saber qual é o ângulo. Né? Para saber qual é o ângulo, qual o quadrante que esse cara vai estar. Aí, esse bicho aqui, deixa eu ver, o 6, eu acho que o 7 passa. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 3 vai dar 18 e 9, 18, 21. Então, vai ficar aqui 5, 2 e 2. Então, deu isso aqui. Ou seja, se liga aqui na ideia agora. Ele vai dar, ele partindo daqui, ó, ele vai dar 6 voltas completas. Então, ele vai dar 1, 2, ele vai dar 6 voltas completas. Depois da sexta volta completa, ele vai andar 225, ou seja, ele anda 90, 90, 180, só que aqui já vai dar 270. Então, ele vai andar 225, ele vai parar bem aqui, ó. Então, em relação a esse eixo aqui, que esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, ele vai parar no terceiro quadrante, tá? Então, ou questão para viçar, beleza? Ou questão para viçar. Perfeito, então. Aí, vamos para next. A parábola é representada, os valores de A, B, C. Então, ele quer os valores de A, B, C disso aqui. A questãozinha bem clássica, tá? Então, primeiro, com cavidade para baixo, então A é negativo. A é negativo. Então, já morreu esses dois itens. O C, ele está interceptando bem aqui, ó. Então, C é negativo. E eu só falta o diabo do B. Como é que eu faço o diabo do B? O B é o seguinte. Ele está cortando o eixo Y bem aqui, mas ele está cortando o eixo Y na descida, certo? Perceba que se eu traçar uma reta aqui, ó, tangente que passa por esse ponto aqui, ele está cortando o eixo Y e ele está descendo. Quando isso acontece, o B é negativo. B é negativo. Se ele tivesse, por exemplo, se ele tivesse cortando, subindo, se tivesse assim, algo assim, ó, aqui ele está cortando o eixo Y na subida. Então, essa aqui de azul seria o B positivo, mas essa aqui está cortando na descida, o B vai ser negativo. Então, deu tudo negativo aqui, D de Daniel, tá? São regrinhas. A densidade da água líquida é 1 kg por metro cúbico. E 1 quilo? Não, meu filho, a densidade da água, tá? É louca essa questão. A densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico. Um negócio de 10 e 1 quilo. E uma molécula de água apresenta massa molar aproximadamente de 18, independente do seu estado físico. Em um reservatório com 18 mil, então, essa grandeza aqui ela já está errada. A densidade da água líquida não é 1, é 1.000. Então, não sei o que, é que eu vou fazer aqui para resolver, mas vamos lá. Em um reservatório com 18 mil metros cúbicos de água, a ordem de grandeza do número de mols de moléculas de água é... Eu vou fazer como se esse dado aqui tivesse sido dado desse jeito aqui, porque eu sei que a densidade da água é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, 18 mil metros cúbicos, certo? Vai ser um número gigante de moléculas, porque cada metro cúbico é 1.000 quilos, certo? Cada metro cúbico é 1.000 quilos. Então, vai ficar 18 mil vezes 1.000. Então, vai ser esse número gigante. Então, vai ficar 18 mil. Isso aqui, quilos, tá? Só que aqui é por grama. Então, você coloca mais 3 zeros para ficar a quantidade de grama. Ou seja,
Isso aqui é a massa da água em gramas em 18 mil metros cúbicos. Lembrando que cada metro cúbico é 1.000 quilos, não é um não. E aí, para saber a quantidade de mols, você vai dividir isso pela massa de um mol, né? 18 gramas. Então, você divide por 18, porque cada 18 gramas vai ser um mol. Então, se você dividir por 18, isso aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros. Eita, que lascou. 18 mil. Aí eu multipliquei por 1.000 de novo. Certo? Que é quilo. 18 mil, multipliquei por 1.000. Multipliquei por 1.000 de novo. Então, tem 3 zero aqui, tem 3 zero aqui, tem 3 zero aqui. Então, se eu cortei esse cara com esse cara aqui, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a nona. 1 vezes 10 a nona. E aí ele pergunta, pai, é porque aqui tem 10 oitavos e 10 a décima, só para o cabo ficar puto. A ordem de grandeza. Porque assim, a ordem de grandeza, se aqui, esse número aqui, ele é menor do que a raiz de 10, a ordem de grandeza vai ficar 10 a nona mesmo. Se aqui fosse maior do que raiz de 10, que é 3,16 aproximadamente, aí aqui é que eu subiria. Mas o pior é que essa questão ela está errada, até mesmo se o cara tivesse feito, mesmo isso aqui, ó, 1 quilo por metro cúbico. Então, 18 mil metro cúbico seria 18 mil quilos. Aí eu colocaria para grama. Esse é o total de gramas. Para saber o total de mol, divido por 18. Ó. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria 10 a sexta, ó. Olha aí, macho. Ficaria 10 a sexta se eu fizesse com 1 quilo por metro cúbico. Mas a densidade da água não é 1 quilo por metro cúbico. 1 metro cúbico é muito grande para ter só 1 quilo de água. Tá doido, é, mano? Porém, se é o que ele está dizendo aqui, talvez a gente tenha que usar o que o cara está querendo para ser B de bola. Confuso um pouco essa questão. Porque eu sei que essa constante, a densidade da água líquida, é 10 a terceira. Mas fazendo com 10 a terceira não bate, porque dá 10 a nona, e aqui não tem. Já se fizer com a burrice que ele chamou aqui, dá certo. Então complica, né? 18 mil metros cúbicos, então seria 18 mil quilos. Passo para grama, multiplico por 1.000 e vou dividir por 18 gramas por mol, porque a cada 18 gramas eu tenho 1 mol. Então, se eu quero saber quantos mols tem aqui, eu divido por 18. Dividir por 18 deu 10 a 6. Então, eu vou deixar B de bola. Next. Confusão, né, mas... Considere um corpo em movimento uniforme retrógrado, partindo da posição inicial de 10 km. O gráfico que representa a variação do deslocamento desse corpo em função do tempo é. Então, o movimento uniforme é uma reta. Né? Todos aqui são uma reta. Partindo da posição 10. Ó. Então, tem que partir do 10 positivo. Ó. E ele diz que é um movimento retrógrado. Então, ele está no sentido decrescente. Ó. Então, é esse gráfico aqui, ó, que ele parte do 10, do espaço inicial 10, e ele está se aproximando da origem, ou seja, ele está no sentido decrescente. Tá? Então, vai ser D de Daniel. D de Daniel. Questão 31. Uma rolha de uma garrafa estoura sobre uma superfície horizontal, como ilustra a figura abaixo. A massa da garrafa equivale a 30 vezes 30 m a massa da rolha, vou chamar de M. E a velocidade com qual a rolha é ejetada é de 18. Força dissipativa, a velocidade de recuo da garrafa é... Então, isso aqui é uma situação de conservação da quantidade de movimento, certo? Então, se estava parada, a quantidade de movimento inicial é zero. Então, no início, a quantidade de movimento é zero. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é dada pelo produto da massa pela velocidade. Então, aqui você vai ter um evento em que você vai ter uma partícula para lá e uma voltando. Então, vai haver a conservação da quantidade de movimento. Aí,
Se a quantidade de movimento inicial é zero, a final também vai ser zero. Então, a quantidade de movimento final vai ficar o seguinte, ó. Essa rolha vai criar um vetor para lá. E essa garrafa vai criar um vetor para cá. E esses vetores vão ter que se anular. Como é que esses vetores eles vão se anular? Eles já estão em sentidos opostos. Então, basta eles terem o mesmo módulo. Então, a massa da rolha, m, vezes a velocidade da rolha, que é 18, vai ter que ser igual à massa da garrafa, que é 30m, vezes a velocidade de recuo da garrafa, que é v. Corta a massa com a massa, passa o 30 dividindo, 18 por 3 dá 6, por 10 fica 0,6 metros por segundo esse Vzinho. Então, vai ser C de sucesso. Então, MV para um lado tem que ser igual a MV para o outro para se anularem, porque no início estava tudo parado e tem que haver a conservação da quantidade de movimento, tá? Então, é desse jeito. Next. Um móvel desce um plano inclinado, com aceleração constante A, como mostra a figura. Então, ele desce com aceleração A. O plano inclinado forma um ângulo θ com horizontal, e o coeficiente de atrito cinético entre o móvel e o plano é igual a μ. Admitindo G como aceleração da gravidade, a razão A sobre G vai ser... Então, é o seguinte, aqui eu tenho que colocar as forças. Ó. Então, aqui eu tenho a normal, aqui eu tenho P... Oh, meu Deus do céu. Ver se eu pego bem nas setinhas aqui, legal. Aqui eu tenho peso. E aqui eu tenho a força de atrito. Aí, esse peso, eu vou decompor essa desgraça desse peso. Para cá e para cá. Beleza. Então, vamos lá colocar. Esse aqui é o PX. Esse aqui é o PY. Esse aqui é o peso morreu. Esse aqui é o FAT. Então, ó, o PX é o P seno θ. O PY é o P cosseno θ, certo? Aí aqui, nesse sentido aqui, você vai ter um equilíbrio. Então, a normal vai ser igual ao PY. E no sentido do movimento aqui, ele vai deslizar com a aceleração A. Então, vai ficar Px menos o Fat é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, Px é a componente do peso que vai descer aqui, menos o Fat, que é uma força que no sentido contrário aqui, atrapalhando, massa vezes a aceleração. Então, Px a gente troca. Quem é Px? É M, é o peso. Ó. É o peso aqui, ó, que é mg, certo? Mg, vezes o seno do θ. Menos o FAT. Quem é o FAT? O FAT, a fórmula da força de atrito é μ vezes a normal. Então, o FAT ele vai ser o μ vezes a normal. Vai ficar o μ, só que a normal é o PY. A normal é o PY, que é mg cosseno. Então, vai ficar aqui, ó, μg, né? Como o professor dizia, ó, μg cosseno. E aqui é MA. E aí, o que é que você vai ter? Você corta a massa aqui, a massa aqui, a massa aqui, e coloca o G em evidência. Se você colocar o G em evidência, fica seno de θ menos mi cosseno da θ. Cosseno da θ, ó. Então, ó, se você tirar o G aqui, fica seno θ. Se você tirar o G daqui, né, colocar em evidência, fator comum, então, vai ficar aqui o mi vezes o cosseno. Então, se você passa o G para lá, você vai ter a razão que ele pede. Ó. Então, a razão A sobre G vai ser o seno da θ menos o mi cosseno da θ. Então, fica desse jeito. Então, temos que procurar seno θ mais mi cosseno θ. Então, isso aqui vai dar item A de alvéolo pulmonar. Aí, questão 33. Um circuito elétrico é alimentado por uma tensão de 6 volts e composto por 4 resistores, X, Y, Z e W.
Os resistores estão associados em paralelo e apresentam resistência de 1, 2, 3 e 4, respectivamente, conforme ilustra o esquema abaixo. Para que a potência elétrica dissipada num circuito seja de 66 watts, deve-se remover o seguinte resistor. Então, ele quer que a potência total seja de 66. Tá. O P vai ser igual a I vezes U. O P, que é a potência, é 66, e o I passa para lá, então o I vai ter que ser, ó, 11 amperes, certo? O I tem que ser 11 amperes. Aí é o seguinte, aqui é 6 volts, certo? 6 volts. 6 dividido por 1, porque todos os resistores que estão em paralelo têm a mesma DDP. Então, a corrente que passa aqui vai ser uma corrente de 6 amperes. A que passa aqui, estiver funcionando, 6 por 2 vai ser 3 amperes. 6 por 3 vai ser 2 amperes. E 6 por 4 vai ficar 1,5 amperes. Então, a corrente tem que dar 11. Para a corrente dar 11, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho que tirar esse resistor de 4 aqui, ó, para ficar só esses 3 e a corrente total dá 11. Então, eu tenho que tirar o resistor W. Então, eu vou tirar o resistor W. Então, fica D de dentro. O gráfico abaixo apresenta a variação de comprimento L de uma barra homogênea de certo metal em função da temperatura θ. Coeficiente de dilatação volumétrico, então aqui ele dá linear, cuidado. Então, quando a gente acha o coeficiente aqui, a gente acha o linear. Delta L é igual a L0, alfa, delta θ. A variação daqui para cá é 4, ó, é 0,004. Comprimento inicial aqui é 1. O alfa é o que eu vou descobrir. E a variação de temperatura é 100. Então, aqui vai ficar ó, 4 vezes 10 a menos 3, tem 3 casas decimal. E aqui alfa, que é 10 ao quadrado. Esse 10 ao quadrado vai dividindo, depois sobe com expoente negativo. Então, fica 4 vezes 10 a 5, o alfa. Porém, ele quer o gama. O gama, ele é 3 vezes o alfa. Então, 3 vezes isso aqui, o gama vai ficar 12. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10 a menos 5. Aí, o único que tem aqui é esse aqui, ó. Que é, né, ó, 120 vezes 10 a menos 6. Se eu pegar esse zero aqui e multiplicar por 10 a menos 6, ó, vai dar 10 a menos 5. Então, fica B de bola, tá? Então, B de bola. Questão. Aí tem umas aqui de biologia, aqui na minha praia. Tô passando. Passando. É. Esse gás aqui é metano. Mesmo não sendo da minha praia, eu sei que esse gás aqui é metano. Pronto, chegou na 44. Então, ele diz aqui na 44. A função orgânica dessa molécula. Isso aqui é um C dupla O ligado com H. Isso aqui é um aldeído, tem A. Né? Isso aqui é um aldoxila, C dupla O, H, carbono. Então, aldeído. Essa aqui, uma mistura formada por quantidade iguais dos álcoois de fórmula C4H10O e cadeia carbônica não ramificada foi oxidada totalmente por esse cara, sobre aquecimento, ou seja, uma bicha enérgica. Na análise, o produto formado verificou-se a presença de moléculas pertencentes a diferentes funções orgânicas. O percentual da função cetona presente nessas moléculas em quantidade de matéria é igual a
Então, ele colocou assim, uma mistura formada por quantidades iguais dos álcoois de fórmula C4H10O. Então, quais são esses álcools que são C4H10O? Então, vamos botar aqui, C4, aí eu posso ter aqui o OH aqui, eu posso ter o OH aqui, e outro álcool eu posso ter aqui, o OH aqui. Não tem outra possibilidade não. No 1, no 2, no 2 botando aqui. Ah, e tem ainda. Posso botar assim, ô jumento. Posso botar, tirar esse natureza aqui, esse diabo dessa natureza. Tirar esse diabo da natureza aqui. Ó, eu posso botar ainda assim, 3 mais o OH aqui na ponta. Pronto, então eu tenho esses 4 caras. Aí ele está dizendo que vai sofrer oxidação. Na análise do produto formado, verificou-se a presença de moléculas pertencentes a funções diferentes. Produto. Percentual da função cetona presente nessas moléculas. Então é o seguinte, ó, essa aqui é um álcool primário. Álcool primário se oxida, ou foi oxidada totalmente, se oxida para aldeído e depois para ácido. Então esse aqui se transformou em ácido carboxílico. Já esse aqui, esse álcool é um álcool secundário. Quando sofre oxidação, vai para acetona. Esse álcool aqui, ele é um álcool terciário, ele não se oxida. Não se oxida. E aqui, esse cara aqui, ele é primário, ele vai se oxidar para ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, dos 4, só um é cetona. Então, é 25%. Percentual da função cetona presente nas moléculas, nesse final aí, é 25% das moléculas, certo? É 25% das moléculas. Aí, questão 46. Em um hospital, gás oxigênio é mantido em um cilindro de volume interno 10 litros, sob pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Admita que o oxigênio apresente comportamento ideal. Nesse caso, a massa de oxigênio em gramas presente no interior do cilindro é, ela dá nem as constantes, PV em UHT. Ainda bem que eu sei decorar esses caras tudinho. Pressão é 3, o volume é 10 litros, o número de mols é N, o R é 0,082. Ah, pode ser que ele tenha dado no início da prova ali. E aqui é 27, que é 300. Deixa eu só ver se esse corno deu no início da prova. Pera, deixa eu ver aqui no início da prova, se ele tem essas constantes. Tarará, tarará, tarará. Não, nem no final da prova esta pulseira dá. Não, isso não dá constante não. Tá aqui, mano. Ó, constante dos gases, ó, 0,08, ó, mano. Tem a constante de Faraday, tem a ordem crescente dos subníveis. Esse vestibular aqui, ele é de boa. Ainda dá a tabelona bem bonitinha. Certo? Ainda dá a tabelona bem bonitinha. Então, vamos lá, voltar para a question. Aqui. Beleza, então. Então, ó, é 0,08, porque geralmente a gente tem que procurar essas constantes. Ó, 0,08 e aqui é 300.
Então, quantos mol vai ser, ó? Eu posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, ó. Esse 0 faz ficar 8, o 8 vai para lá, então o número de mols vai ficar 10 oitavos. Só que a massa do oxigênio é O2. Cada O é 16, é 32 gramas por mol. Então, se isso aqui é o número de mols, basta multiplicar por 32. Ó. 32 por 8 dá 4. Isso aqui vai dar 40. 32 por 8 é 4. 4 vezes 10, 40. Então, ele fala aproximadamente, também porque ele deu uma aproximada legal aqui, né? Então, eu vou marcar 39, né? Porque deu muito perto. Deu C de sucesso. Essa daqui, um dos produtos gerados na reação de dupla troca entre o FeS e o HCl é um gás que, sob condições ambientes, Esse gás apresenta fórmula. Então, dupla troca é você misturar aqui as putaria aqui. O ferro aqui, ele é mais 2, porque o S ele é menos 2 aqui, 2 para 2. O H é mais 1 e o Cl é menos 1. Então, quando juntar o ferro com o Cl, vai ficar assim, ó, ferro mais 2 com Cl menos 1, isso aqui vai ficar FeCl2, mas é óbvio que isso aqui não é gás, ó, tem ferro sólido. E se eu pegar o H com o bicho, vai ficar H mais 1 e o S menos 2. Se eu ficar aqui, vai ficar H2S, que é o ácido sulfídrico, certo? Um ácido sulfídrico. Então, fica H2S, tá? Aqui o ferro ele é metal, vai ser mais, e o S, quando ele é o mais eletronegativo do composto, ele é da família 6A, esse S. Então, a tendência dele, quando ele é o mais eletronegativo, é ganhar 2. Então, por isso que ele fica menos 2 e o ferro mais 2 aqui, tá? O H é mais 1 e o Cl é menos 1 aqui, para facilitar essas duplas trocas, você saber as fórmulas certinho. Próximo. Uma base inorgânica tem como cátion um íon metálico, que apresenta configuração eletrônica igual ao gás nobre Kr, em seu estado fundamental. Essa base inorgânica apresenta a seguinte fórmula química. Então, ele está dizendo que o íon metálico do cátion, ele vai perder elétrons. Então, ele está dizendo que quando o cara perde elétrons, ele vai se transformar no Kr. Todos aqui são da família 2A, porque aqui é o OH-2, então assim, vamos olhar a tabela periódica, que é a tabelona, lá no final, a tabelona periódica, saber onde é que está o Kr. Aqui, ó. Perceba que o Kr está aqui, ó. Então, um cátion vai perder elétrons e vai ficar com a configuração do Kr. Então, tem que ser um cara acima do Kr. Ou seja, ou tem que ser o rubídio, ou tem que ser o estrôncio, ou tem que ser qualquer um daqui, ó. Que quando perder elétrons, para ficar com a configuração do gás nobre, vai ficar com o do criptônio. No caso aqui, vai ser esse CD, ó. CD acho que é o cádmio, certo? Então, vai ser esse CD mesmo, tá? Porque o cálcio, quando perder os elétrons, ele vai ficar com a configuração do argônio. O Mg também vai ficar com a configuração do argônio. E o outro lá eu não me lembro. Não me lembro. Certo? Então, vai ser o cádmio. Vou procurar aqui. Cádmio. Aqui, ó, o CD. O outro era o estrôncio. Ou era o SR? Pera, deixa eu ver se o estrôncio... Onde é que o estrôncio está? O SR. Aqui, macho, é o estrôncio. Porque o cádmio é metal de transição, né? Esse cádmio aqui, ele teria que perder muitos elétrons. Já o estrôncio não. Ó. Se o estrôncio está aqui, se ele perder 2 elétrons, ele já vai para o criptônio.
Porque base, né? Tem a ver com metal da 1A, da 2A, né? Geralmente. Esses caras aqui, eles também formam bases, certo? Mas aí você teria que saber se esse cara aqui, ele realmente faria uma base e se ele realmente tem carga, o cádmio, de mais 2, se ele costuma perder, né? E mesmo se ele perder 2, a configuração eletrônica dele não fica igual à do cromo, porque ele ainda fica com os elétrons aqui no D. Ele fica com os elétrons aqui no D no quarto período, e o cromo não tem. Então, mesmo se esse cara perca 2 elétrons, ele não vai ficar com a configuração do cromo. Então, tem que ser o SR mesmo, o estrôncio, porque eu não sabia o outro. Eu vi que o magnésio não era, o cálcio não era. Aí eu achei que o outro devia ser por aqui. Por isso que eu supus que era o cádmio, mas não é o cádmio, tá? É o estrôncio mesmo, tá? Porque o cádmio aqui, ele tem um monte de elétron no 2, 3, 4. Ele tem um monte de elétron aqui no quinto período. E o crômio não tem. O crômio, o criptônio não tem, tá? Então é o estrôncio mesmo, o SR. Então vamos para lá. Cadê marcar o estrôncio mesmo? Que é o estrôncio, a D de dado, 48. Aí a próxima. Próxima é a seguinte. Um reator com volume de 2 litros. Em um reator, o composto metanol foi produzido a partir da reação representada a seguir. No estudo cinético dessa reação, constatou-se a produção de 0,4 mol de CH3OH em 10 minutos de reação. Nesse intervalo de tempo, a velocidade média de consumo de O2 em mol por litro minuto é. Então, ó, se é 0,4 em 10 minutos, eu posso botar 0,4 sobre 10, vai ficar 0,04 mol por minuto, né? Mas são 2 litros, então eu vou dividir por 2 litros. Se eu dividir por 2 litros, vai ficar 0,02 mol por litro minuto. Beleza. Isso é de quê? Desse carinha aqui. Ele quer a velocidade de O2. Então, a gente relaciona assim, ó. A velocidade de O2 sobre esse coeficiente aqui é 1, é igual à velocidade desse fulano aqui, ó, CH3OH, sobre o coeficiente aqui que é 2. Ó. Então, a velocidade de consumo de O2 vai ser essa velocidadezinha aqui, que eu já vi que é 0,02 por 2. Então, vai ficar 0,01 mol por litro minuto. Então, vai ficar 0,01, vai dar item A de alvéolo pulmonar. Já a questão 50 vai ser assim. Em um sistema fechado, foi realizada a reação química entre o FeO e o CO. A constante de equilíbrio em termos de pressões parciais dessa reação é calculada em função das pressões parciais dos seguintes componentes. Sólido não entram. Então, vai ser do CO2 e do CO, pressão parcial. Só quem entra é componente gasoso nas pressões parciais. Então, é CO e CO2, B de bola. Só componente gasoso é que exerce pressão aí, tá? Questão 51. Em um laboratório, realizado um recobrimento eletrolítico de peças cirúrgicas com cobre. Nesse procedimento, a peça é mergulhada em meio eletrolítico e íons cobre de solução a corrente elétrica de 10 amperes. Tempo necessário em segundos para a decomposição de 12,7 de cobre é. Primeiro eu vou ver a constante de Faraday que ele deu lá embaixo. Qual foi o valor que ele deu? Se ele deu 96.500 ou se ele deu só 96.500. Beleza. Então, cadê a bichona? Tá aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. O cobre é 60 e... Porra, meu irmão. O cobre acho que é 63,5. Cadê o cobre? Cobre aqui, cobre, cobre, cobre.
63,5, só para tirar a dúvida mesmo. Então, 63,5. Aí vai ficar assim. Questão de eletrólise. Vou botar aqui só porque ela vai ter mais. Então, é o seguinte. Então, vai ficar. Ele quer saber o tempo. Então, se ele quer saber o tempo, ele deu a massa. Então, a gente vai fazer assim, ó. Cobre mais 2 elétrons, dando cobre sólido. Aqui é 63. Então, vamos lá. Ele deu 12,7. Porque assim, ó, 63,5 gramas do cobre é 1 mol. Então, 12,7 gramas vai ser quanto? X aqui. Dá para ver que é a quinta parte. Ó. 5 vezes isso, ó, 5 vezes 12, 60, 5 vezes isso aqui. Então, isso aqui é a quinta parte. Então, o X aqui ó, vai ser 1/5, que é 0,2 mol. Então, assim, ó, aqui a massa que foi depositada foi 0,2 mol. Aí a gente olha a relação entre esse e esse. Então, ó, se 1 mol daqui tá para 2, 0,2 aqui, isso aqui vai estar para isso. Esse Y aqui, ó, se você fizer a cruzadinha, vai ficar 0,4 mol. Ou seja, se 1 está para 2, 0,2 está para 0,4 mol. Só que esse 0,4 mol é mol de elétrons. Tá? É mol de elétrons. E qual é a carga desse mol de elétrons? Ora, aí a gente agora usa a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs. É 1 mol de elétrons. Então, se eu tenho 0,4 mol de elétrons, eu vou ter quantos aqui? Eu vou tacar Z aqui. Então, se eu tenho 0,4, vai ficar... Esse cara corta o zero aqui, vai andar a vírgula, 4 vezes isso. Então, o Z vai ser 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. Vai 2 de novo. 4 vezes 9, 36, 37, 38. Então, isso aqui é a carga em coulombs. A carga que vai atravessar a solução. Só que carga é igual a corrente vezes o tempo. A carga, que é 38.600, a corrente, ele deu que é 10 amperes. Então, o tempo, ó, corta aqui, vai dar 3.860 segundos o tempo. Então, esse é o tempo da eletrólise. De baixo. Em um centro de pesquisa, dispõe-se de uma solução aquosa de ácido propanóico, de concentração 0,1 mol por litro, com grau de dissociação 1%. O pH dessa solução, ou seja, só 1% disso aqui vai estar dissociado. Então, eu vou calcular 1% de 0,1. 1% de 0,1 é 0,00. Isso aqui já é 0,1, né? Então, volta uma, volta duas. 0,001. Voltou duas casas. Mol por litro. Essa é a parte que se dissocia, tá? O ácido propanóico, ele tem um hidrogênio ionizável só. Então, ele é como se fosse um ácido dessa forma, HX. Então, ele separa H+, e X-. Então, isso aqui é o que vai se separar desse ácido com a proporção é 1:1. Então, isso aqui é a concentração de H+, certo? Então, a concentração de H+ aí, ó, vai ficar 10 a menos 3. Então, o pH é menos o log da concentração de H+ na base 10. Então, o pH vai ficar menos o log ó, de 10 a menos 3 na base 10. Aí, esse menos 3 aqui, ele desce, propriedade logaritmo. E o pH vai ser igual a 3, que o log de 10 na base 10 é 1. E quando esse cara desce, fica 3. Então, o pH aqui ele vai ficar 3B de bola.